Hoje, a nossa Pastoral da Comunicação tem a alegria de receber o casal Francisco de Freitas e Dona Ana Maria Caetano Reis de Freitas, que são gente nossa aqui da capelania. Dona Ana Maria já foi peregrina nossa aqui e que tiveram uma experiência de doença no ano passado, mais especificamente a partir do dia 25 de julho, que foi uma experiência bastante marcante no seio dessa família. A Dona Ana Maria foi diagnosticada com pneumonia intersticial gravíssima. E aí nós estamos hoje aqui para falar de uma experiência de fé a partir dessa doença. Então eu quero passar agora a palavra para o casal. Eles dois vão contar, porque a Dona Maria foi quem adoeceu, mas quem acompanhou o tempo inteiro, deu cobertura total ao caso, 24 horas, foi o esposo, o seu Francisco. Então eu passo a palavra para os dois para narrarem historicamente o que aconteceu. A doença da Ana, o meu acompanhamento foi facilitado pela companhia dos filhos. Quando agravou mesmo a doença e que ela teve que ir para o hospital, os filhos já estavam todos aqui. No início eles estavam viajando, mas quando ela se internou no Santa Lúcia, que foi para o pronto-socorro e de lá já subiu para a UTI, os filhos já estavam todos juntos, dando força para nós naquele momento. Eu acredito que esse benefício, vamos dizer assim, da presença dos filhos, não se deu só pelo fato de poderem se revezar com a mãe, né? Por exemplo, renderem o Senhor no hospital, mas sobretudo essa questão do apoio moral, né? Afetivo. Com certeza. A força, né? que todos estavam ali com o pensamento na cura da mãe voltado para Deus naquele momento. Na verdade, todos nós sempre fomos muito religiosos, mas naquele momento a força foi uma força superior que nos segurou para a gente estar ali de mão dada e acreditando realmente que tudo ia sair bem, né? Foi quando a Cristina tomou conhecimento que já estava lá no pronto-socorro e pediu o senhor para comparecer lá no hospital. A Cristina trabalha na nossa pastoral da liturgia aqui na capelania. Minha sobrinha. É afilhada nossa e sobrinha da Ana. E o senhor atendeu prontamente e quase que concomitantemente a entrada dela no pronto-socorro foi também a chegada do senhor. Eu me lembro que eu encontrei ainda no box. No box lá da UTI. E já era tarde da noite, né? Eram umas 11 horas da noite. E naquele momento ali, o senhor deu uma força muito grande para ela com a presença do senhor e com a bênção que o senhor deu para ela. Na unção dos enfermos, né? Ela, inclusive, depois, quando voltou, ela lembrou do detalhe que o senhor a confessou antes, né? Pediu o médico para sair de perto, inclusive, e tal. E aquilo eu acho que trouxe para ela uma força muito grande, uma segurança, né? De que tudo ia dar certo. E realmente o pensamento positivo aí, com a força de Deus, guiou tudo de uma forma assim que hoje nós estamos podendo contar a história, né? E eu aproveito para falar um pouco do sacramento da unção, porque lamentavelmente muitos irmãos católicos nessas horas se esquecem de pedir o sacramento. Há alguns até que acham que é um sacramento que traz um mau agouro, porque antigamente se chamava extrema unção, então naquele afã de querer ver o parente recuperado, acho que se chamar o padre seria como uma falta de fé nessa recuperação, então não carece padre de vir aqui. Eu já fui até rejeitado uma vez, curiosamente, por uma paciente que olhou para mim como se eu fosse um anjo da morte, né? Quando na realidade esse sacramento é um sacramento que existe justamente nessas horas, quando há um quadro de agravamento de saúde, quando há um risco de morte, para que seja feita a vontade de Deus, né? Então, com certeza, o primeiro efeito é essa ajuda sobrenatural de Deus para que o paciente possa carregar a cruz da doença, porque doença não é fácil na vida de ninguém. Então, nós vamos contar com Jesus Cristo ali do lado, nos ajudando a carregar a cruz da doença.
Esse sacramento pode curar, quando faz parte dos desígnios de Deus. Eu, particularmente, como sacerdote, já vi 2 milagres acontecerem a partir desse sacramento. E é um sacramento salvífico. Por quê? Porque a pessoa que morre com a unção dos enfermos, em caso de risco de morte, nós, inclusive, damos a indulgência plenária para o penitente. Não é? Então, é uma bênção realmente ter a oportunidade de receber esse sacramento, porque qualquer que seja o desfecho, é um desfecho positivo, um desfecho bom, graças a Deus. Mas continue então. Logo após a bênção que o senhor deu para ela lá, ela subiu já para a UTI, já num estado já bem preocupante, né? Subiu e lá eles já colocaram ela em respiração mecânica, né? E já monitoraram ela toda, a falta de ar que ela estava tendo, a baixa saturação que estava num nível perigosíssimo, né, que eles disseram para nós. E aí eles fizeram o primeiro atendimento e nos convocaram lá em cima para dizer que iam sedá-la, né, para o resultado do tratamento ser melhor, ela não ficar tão agitada. Mas a senhora ficou sabendo disso, que ia ser sedada? Ou a médica ela me falou. Falou da gravidade? Ela falou, olha, a gente vai sedar a senhora para a senhora ficar mais tranquila. Ela falava tudo. Vamos colocar uma máscara de oxigênio na senhora agora, tapando todo o rosto, sabe? Começou só no nariz, depois aqui, depois no rosto todo. Mas vamos sedar a senhora para a senhora ficar mais tranquila para receber o nosso tratamento. Mas disseram para a senhora que seu pai era grave. Isso foi dito? Para ela não. Só contou para eles. Tá, e o que a senhora sentiu depois do sacramento da unção? Psicologicamente? Eu fiquei muito confiante, sabe? Eu sempre tive muita fé em Deus, minha família, minha mãezinha que já está lá no céu também. Nós tivemos a graça de ter uma irmã de caridade dominicana na família, né? Ela faleceu tem 2 anos, com 80 e tantos anos, e a mamãe, ela sempre foi muito religiosa. Queria ter um filho padre, um irmão chegou aí para o seminário, mas não se identificou, voltou. Bom, mas então, essa fé vem da educação que eu recebi da minha mãezinha também, né? E para mim era muito importante, foi muito importante naquele momento que o Senhor chegou ali e me deu aquela unção, né? Psicologicamente a senhora sentiu? Fiquei bem mais tranquila, né? Eu falei, olha, eu estou indo nas mãos de Deus, né? Então, seja o que Deus quiser, né? E aí ela sobe para o UTI, como se dá o andamento aí? Nós subimos aí, a médica pediu para a gente descer, para eles cuidarem dela. Nós despedimos ali, descemos, ficamos lá embaixo até ela dar um sinal para nós, tudo tinha corrido bem no início lá. Ela também, a minha filha chamou o padre, que era da nossa paróquia lá, do Divino Espírito Santo, o padre Cristiano, ele foi lá também, deu uma bênção para ela, mas ela já não viu mais, ela só recebeu a bênção. Já estava sedada. E dali para frente nós tivemos uma situação de poder visitá-la, e a gente agradece ao hospital também, que foi muito, os médicos foram espetaculares. Compreensivos, e ela estava... Atendimento humanizado, né? Além do atendimento do hospital, da UTI, ela estava com atendimento também dos médicos da clínica do tórax, Dr. Jefferson, que acompanhou ela o tempo todo. Então havia uma troca de experiência e de informação entre os médicos. E outra coisa também... Eles deixavam vocês subir juntos? Muito humana foi isso, deixou que nós 4 subíssemos. Eu e os 3 filhos subíssemos todos os dias no horário de visita para ficar com ela. E nós ali, quando ela foi sedada, e o agravamento foi muito repentino. Ela no primeiro dia... Ela começou a piorar. Ela piorou, em 3 dias ela chegou a um nível que eles tiveram que
entubá-la, né? Traqueostomizar, e ainda com risco, porque o risco muito grande, que pessoa idosa, né, quando entuba, o risco é muito grande de não voltar também, de não sair da respiração mecânica, né? Mas ela, em 3 dias, ela passou da respiração com catéter para a boca e nariz e depois para o rosto inteiro. No 3º dia já estava, nós chegando lá, ela estava, né? Aí os médicos optaram por uma dosagem maior do corticoide, né, que ela estava tomando, e ela começou a reagir. Aí foi que ela começou a reagir. Porque aí chegava lá, era como se... É uma situação muito difícil para quem está acompanhando. Chega, você... Antes a gente chegou, conversou com ela, lá a médica deixou ele conversar. Quando nós voltamos para vê-la depois do procedimento, já não existia, parece que a pessoa já não existe mais, né? Tá ali, já não vê mais, você não sente mais, né? Você sente a presença, mas... O corpo mais... É como se fosse um corpo sem alma, né? É interessante, eu já passei por essa situação com parentes. Isso aí, o que é isso? E aí, chegaram a desenganar em algum momento? Não, a família se despediu? Falaram que era bem grave. A Sandra, que estava lá um dia, inclusive esse dia foi um dos piores, que eles decidiram... fazer a biópsia, né, para ver o que era. Os exames, todos que foram feitos, conduzia para essa pneumonia intersticial, mas não dava como o tratamento deve ser. Então a biópsia que ia, e a biópsia chegou a essa conclusão que era essa pneumonia mesmo, mas ela ainda ficou com alguma dificuldade. Os médicos, nesse dia que eles disseram para nós, o Cristiano, que por ser dentista, era quem fazia a ponte com os médicos, né, nessa área de saúde. A gente viu ele lá muito triste, que a médica conversou com ele e ela disse realmente que era gravíssimo, que era para ele se preparar, porque era muito difícil. Poderia acontecer. Ou que ela poderia ficar com alguma sequela? Sequelas também, e eles disseram que ela não teria o pulmão mais como era. Que ela ia ficar dependente de respiração mecânica, coisa toda, mas graças a Deus tudo isso... Tá vendo ela aqui, foi sem um balão de oxigênio, né? Graças a Deus. Graças, né? A Deus, Enfim. E aí, o que vocês faziam quando estavam lá com ela? Logo que ela suportou ir, nós fomos no primeiro dia, a minha filha e os filhos falaram, vamos rezar o terço aqui para a mãe. Lá dentro da UTI? Dentro da UTI. A gente fechava a porta, que era bem em frente ao posto, então fechava e nós rezávamos o terço todo dia ali com ela, e mesmo sabendo que ela não estava acompanhando em nada, nós rezávamos, conversávamos com ela, mesmo sabendo que ela não estava ouvindo, colocamos lá num painel lá a fotografia da família, o terço, a imagem de Cristo, lá em frente. Nossa Senhora. Para ela. E a nossa foi. Então isso daí nunca tinha acontecido, vocês rezaram o terço todo dia? Não. A gente rezava uma vez só por mês. de vez em quando. Ela e a mãe dela, ela sempre dava um jeito da família reunir uma vez por mês para rezar o terço. E ali então foi a experiência de rezarmos todos os dias, e à noite os filhos iam lá para casa com outros parentes, com amigos, para a gente rezar o terço também para ela, todo dia à noite. Então eram 2 terços que eram rezados, um em família na UTI e o outro com os amigos. E também a senhora tinha dito que um dos seus filhos estava em Aparecida, logo no início do problema, e acendeu uma vela gigante do seu Aí ele falou, mamãe, eu acendi uma vela do tamanho da senhora lá, o Marcelo, o que se converteu a assistir a missa todo domingo, que já tinha muitos anos que ele não fazia, ele ia de vez em quando. Sabe, aquele cristão assim, de conveniência, é um aniversário, vamos, então. Aí nesse dia que ele ajoelhou lá na minha cama, lá na UTI, e fez uma promessa, né, porque eu estava ali com aquele perigo de morte, e eles desesperados assim, né, vamos dizer, muito preocupados com a minha saúde, ele ajoelhou e prometeu para Deus que
curasse a minha mãe, ele falou, cura minha mãe e eu vou assistir missa todos os domingos, não vou falhar mais nenhuma vez, durante um ano. Eu ainda brinquei com ele agora, eu falei assim, vai terminar um ano e você vai continuar, né, Marcelo? Aí ele riu para mim, então eu senti ali uma firmeza. E ele disse que esse um ano de missa ajudou a mudar? Ele disse assim, para a gente reunido em família agora, depois, ele falou assim, olha, eu antes assistia a missa e achava maçante aquela missa que durava aquele tempo, um sermão comprido demais. Agora, eu não estou achando isso, eu estou gostando de assistir a missa. Eu falei, meu filho, é a bênção que você teve. E esperou a sua mãe quase morrer para você conseguir se converter. Para você ver o tanto que é benéfico, o tanto que é bom você estar em contato com Jesus ali, né, naquele momento. E é importante essa visão da senhora, porque muitas pessoas acham que uma doença é sempre nefasta, que é só desgraça, né, que é como se fosse um abandono de Deus. E muitas pessoas entram num julgamento de Deus, do tipo, poxa, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa boa. No caso de vocês, né, gente de família, de princípios, de valores, às vezes podem se sentir punidos ou abandonados por Deus. E é justo quando Deus está agindo com mão poderosa, né? Eu vejo nitidamente que Deus se valeu da sua doença para permitir à sua família uma melhoria, vamos dizer assim, na qualidade da vivência da fé. A conversão do seu filho se deu a partir disso. Se a senhora consegue enxergar outros benefícios que a doença tenha gerado? Mas a nossa família, na fé, aumentou muito, né, bem? A gente reunido para rezar o terço. E quando passa, às vezes, uma semana, duas, tá na hora da gente reunir de novo para rezar o terço, eles falam, sabe? Olha, isso não acontecia. Não, eles não chamavam, agora eles chamam, sabe? E eu falo, não, vamos rezar assim. Então, e quando outras pessoas adoecem também, né? Uma sobrinha agora foi fazer uma cirurgia, que ela teve um acidente, e aí eles falaram, vamos rezar. Não foi a senhora que antes capinhava tudo, chamava para a igreja, chamava para rezar, agora não, eles vamos reunir para rezar, para nossa sobrinha. O livro de estudo também foi a união dos próprios netos, né? As netinhas na época, com 8, 10 e 11 anos. Quando ela saiu do hospital, eles tinham ido lá para casa, eu nem tinha visto também não, enfeitaram a casa todinha, escreveram, vovó, nós chamamos vovó, estamos esperando, e encheu de balãozinho, de coraçãozinho, e eles rezando também à noite lá em casa. Eles aprenderam a rezar o terço. Todos três. A gente as orações. Porque no hospital eles não podiam entrar, né? Só nós 4 que entrávamos. Em casa à noite a gente ia rezar, eles sentavam lá e rezavam com a gente o texto. Cada um fazia questão de falar um mistério, às vezes rezar uma Ave Maria, puxar. Então foi muito bacana. Em termos de família, foi uma coisa muito bonita. E o interessante disso tudo também que a senhora estava falando, que em nenhum momento a senhora ficou com raiva de Deus, perdeu a paz interior, de jeito se impacientou, e que conseguiu também, isso é muito importante quando a senhora falar para o povo de Deus que está nos vendo, né? Que a senhora entregava as suas dores para Jesus. Ah, sim. Tudo que eu passei, uns momentos difíceis, em vários sentidos, né? No restabelecimento, dentro da UTI, ligada com tudo quanto é fio e querendo, às vezes, sair dali, porque no início a gente ficava muito só. Mas depois os médicos permitiram que meus filhos ficassem. Inclusive, durante a noite toda, sempre tinha um dos filhos lá. Depois que ela tirou a traqueostomia, ficou lúcida, né? Aí os médicos permitiram que dormisse um ou outro. Cada dia um ficava lá, terminava o horário durante a noite. Um filho continuava com ela lá mesmo dentro da UTI. Foi uma outra coisa muito humana assim no tratamento, né? Importante. Importante. E que inclusive até a gente
encontrar uma dificuldade dessa? Só mesmo alguém que é abençoado para receber uma... Exato. E aí, eu volto aqui a dizer, né, são outros efeitos que às vezes passam desapercebidos, de tanta oração, de tanta fé. Quantas pessoas não se queixam justamente disso, que não tiveram acesso, que eu quase não pude ver minha mãe ou meu pai, né? E eu acho que esse conjunto da obra ajudou muito, né? Porque não foi só oração, teve todo o apoio psicológico, os afetos, né? São importantes nessa hora. É verdade. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui também é que muita gente não sabe o que significa entregar as dores a Jesus, né? Bom, em primeiro lugar, Dale Carnegie, que é um grande pedagogo, escreveu uma obra muito interessante, vale a pena ler, intitulada Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Tem um princípio que diz assim: coopere com o inevitável. Então o que acontece? Uma pessoa que está entubada, que está cheia de inconvenientes ali, a tendência da pessoa é se impacientar, né, ficar chateada, perder a paz interior, né? Então, numa situação dessa, o que a gente faz? A gente tem que aceitar. Cooperar com o inevitável significa aceitar. Óbvio que na vida sempre vai acontecer coisas que a gente não previu, que a gente não gosta que esteja acontecendo, né? Situações adversas de todo tipo. Vamos lá, tentemos mudar. Tentamos, não conseguimos, cabe então a aceitação. E aí é a gente aceitar a vontade de Deus. Em que sentido? É porque Deus quer o meu mal aqui agora? Não, Deus está permitindo essa situação. E sempre quando Deus permite uma situação adversa na vida da gente, né, primeiro cabe a gente tentar mudar a situação. Mais uma vez, tentei, não deu certo, Deus está no comando. Ele está permitindo aquilo ali. Por algo será. Eu já posso dizer para vocês por que é. Para que nós possamos construir virtudes, porque ninguém vai entrar no céu sem virtudes. O dinheiro, por assim dizer, que compra o bilhete de ingresso no céu é a virtude, as virtudes que nos são necessárias na nossa caminhada cristã. Então todas essas situações adversas são oportunidades da gente trabalhar a virtude da fé, porque tem gente que aí perde a fé, né? Começa a ficar chateado com Deus, briga com Deus, se afasta de Deus. Então quem persevera já está trabalhando a virtude da fé. Aí há uma prova de que essa fé é verdadeira. Eu continuo achando que Deus é bom, eu continuo achando que Deus tem o poder de mudar a minha situação, se for para o meu bem. Então tudo isso é fé. A gente tem a oportunidade muitas vezes de crescer na virtude da paciência, né, e tantas outras. Então é importante nessas situações de dificuldade a gente procurar, numa conversa com Deus, né, na oração, no silêncio, descobrir por que eu estou passando por isso. Mas não como quem cobra as satisfações de Deus, senão procurando saber qual o sentido desse sofrimento, dessa dificuldade, o que eu posso aprender com isso. Aí sim Deus vai responder com certeza. Então a gente viu aqui nessa bela história, né, de cura, podia ser que tivesse terminado de modo diferente. Eu garanto que Deus seria bom assim mesmo. Eu passei por uma experiência semelhante, minha mãe adoeceu e pela primeira vez eu fiz jejum, todo tipo de alimento, só tomando água por 48 horas, enfim, naquela época eu não era católico praticante, estava voltando para a igreja, estava num processo de conversão. Ali começou tudo, eu acredito. E eu me lembro que foram dias difíceis, muito difíceis, dias de clamor, dias de oração, dias de penitência, e Deus levou minha mãe. Mas eu vejo hoje claramente porque muita coisa mudou na vida do meu pai, do meu irmão, por conta desse falecimento, né? Vários aspectos, desde uma maior união entre nós até uma maior busca de Deus. Eu posso garantir que Deus é bom, ainda que não escute as nossas orações. Nós precisamos entender isso. Tudo que a gente pedir, a gente deve pedir. A Bíblia diz: pedir, recebereis, procurar, achareis, bater, que se usar. Mas não diz: pedir e recebereis o que pedistes.
mais na frente, na Epístola de São Tiago, está escrito que pedis e não recebeis o que pedis, porque pedis mal. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe por que estamos aqui agora passando por essa situação. Então, cabe a nós procurar saber essas razões que Deus tem aqui agora para nos mandar, por assim dizer, essa prova, né? Se é que é uma prova que vem de Deus. Quantos adoecimentos não são fruto, às vezes, dos nossos maus cuidados com a saúde, né? Às vezes até pecados nossos. Enfim, sempre é bom ter diante dos olhos, numa situação como essa, que Deus é a suma bondade, que Deus é misericordioso, que Deus é o autor da inteligência e que Deus é justiça. Quando, numa situação difícil, a gente começa a questionar Deus nesses aspectos, o problema está em nós. Nós só vamos recobrar a paz interior a partir do momento que fizermos as pazes com o conceito, por assim dizer, de Deus. Aliás, é muito importante fazer esse esclarecimento sobre quem é Deus, porque muita gente, nos dias de prova, nas dificuldades da vida, começa a questionar a bondade de Deus, se sente abandonado. Ah, padre, eu rezei, não adiantou de nada. Começa a achar que não faz o menor sentido isso que está acontecendo. Como é que Deus permite isso? Se sente injustiçado. Então, isso daí é um problema catequético, né? Nós precisamos saber bem quem é Deus. Em primeiro lugar, Deus tem todas as virtudes em grau perfeitíssimo. Se nós temos um senso de justiça nos nossos corações, procuramos ser justos nos nossos relacionamentos, quem foi que colocou isso dentro dos nossos corações? Foi Deus. Então Ele é a justiça com maiúsculas. Se nós procuramos amar, Deus inventou o amor. Se nós somos seres inteligentes, muito mais inteligente foi quem inventou os seres inteligentes. Então, não pode haver defeitos em Deus. Os nossos critérios não podem ser melhores do que os critérios de Deus. Então, quando você estiver questionando Deus, julgando Deus, pode ter certeza que o desafio está em você. O problema não está em Deus. Jamais poderia estar. Porque senão, imagina um Deus que um dia resolve me ouvir, outro dia não. Que Deus é esse? Quando é que a gente vai saber se ele está de bom humor ou não, né? Então, é muito importante que nós tenhamos muito clara essa definição de quem é Deus nas nossas cabeças, para que nos momentos de prova a nossa fé continue firme. Deus vai ser sempre bom, Deus jamais nos abandona, jamais cometerá uma injustiça, e Deus é inteligentíssimo, tá? Basta a gente olhar para a natureza, quanta perfeição, quantas leis, e tudo pensado e querido por Deus. Então, eu estou vendo que teve uma vasta receita aí por trás da sua cura, né? Primeiro essa vela enorme, do tamanho da senhora, que seu filho acendeu lá em Aparecida. Além dessa vela teve a unção dos enfermos, que eu ministrei, a bênção que o padre Cristiano deu, né? Os terços que foram rezados. Isso. A senhora, inclusive, promete atender os pedidos que forem feitos, desde que sejam para exato. o nosso bem, né? Embora a gente sempre ache que o bem é a cura, às vezes não é. Mas enfim, nesse caso foi, né? E aí vocês rezavam ao pé da cama dela o texto todos os dias. O pai com os 3 filhos. À noite, com outros parentes. As netinhas passaram a rezar o texto também, né? Os netos aprenderam a rezar. Aprenderam, né? A rezar. Além disso, tinha uma corrente de oração enorme aqui na capelania. Com certeza. A gente rezava, a Cristina sempre pedia as orações do grupo. E pedíamos também na Santa Missa, né? E eu pergunto se tem mais alguma coisa nessa sua receita aí. Sim, a corrente de oração foi muito grande, como o senhor está falando. O senhor aqui e lá na minha paróquia, que é a Divino Espírito Santo na Asa Norte. Também eram missas diárias, todas rezando na nossa intenção. E teve uma presença também, Padre Fernando, o Padre Cristiano nos deu uma relíquia
da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Que está em processo de canonização. E que está em processo de canonização, e ela também teve problema pulmonar. Então, isso todo terço tinha a presença. E quando eu recobrei a memória, me pedi também a intercessão do Papa, do nosso querido Papa João Paulo II, né? E a nossa filha também, os nossos filhos todos muito unidos em oração. Como frutos dessa experiência, vamos chamar assim, né, de enfermidade, a senhora enxerga mais alguma coisa além do que a senhora já narrou? Sim, os filhos passaram a não querer perder a missa mais aos domingos, Todos? Né? A minha filha que às vezes um domingo sim, outro não, por um probleminha deixava de assistir a missa, não deixa mais de assistir a missa, Tá bem assim. Não é? Graças a Deus, e os filhos também, e é esse fruto aí da nossa união, marido, né, que eu não posso deixar ele de fora, que foi bem assíduo, rezava lá todo dia, 7 horas da manhã, estava lá na igreja, e sempre um filho fazendo companhia para ele. Não deixaram ele sozinho um minuto enquanto eu estava internada. Eles revezavam lá no nosso apartamento. Ele não precisa, eu fico sozinho. Não, pai, nós estamos com o senhor. E cada dia era um filho, uma família que ia e dormia lá com ele, sabe? Eu fiquei muito feliz depois, fiquei muito confortada. Então, é uma graça de Deus muito grande, sabe? Eu brinco com eles, olha, Deus usou a minha doença, né, para dar uma transformada aí no coraçãozinho de vocês, né? Mudou tudo para melhor. Para melhor, graças a Deus. E é por isso que eu sempre digo, não é Deus que se escreve certo por linhas tortas. Somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Muito obrigado. Então, obrigado, senhor. Vocês, muito edificante. Graças obrigado, a Deus. Senhor. Para dar esse testemunho e contar a história, né? De um episódio que o mundo considera nefasto, ruim, uma desgraça. Mas a gente não tem fé, não, a gente olha para o outro lado. E é a fé que sempre nos ajuda a superar todos os obstáculos da vida. Fica com essa dica aí. Obrigado, Senhor.